Bom dia, eu sou o pastor Gilberto e nós estamos nos nossos devocionais diários e estamos tratando sobre escolhas e consequências. Eu sei que muitas vezes a gente está lidando com situações que têm trazido mal-estar, deixado a gente sem dormir às vezes, e nós ficamos imaginando e pensando por que isso acontece comigo. Basta olhar um pouquinho para trás e nós vamos certamente encontrar uma escolha que nos trouxe até ali. Essa é a grande verdade. E nessa semana nós estamos lidando e aprendendo a fazer e melhorar as nossas escolhas para que essas situações não ocorram tantas vezes como ocorrem normalmente. E nós possamos, então, baseadas num projeto de Deus, a gente vai melhorando as nossas escolhas, porque esse é um dos propósitos de Deus, além de nos dar a salvação, Deus quer nos dar a condição de vivermos melhor nesse planeta. Então, os valores bíblicos vão nos livrar, né, de consequências desastrosas, desde, é claro, que você acredite nisso. E não só acredite, mas faça e viva. Porque a grande dificuldade hoje que nós temos na vida cristã é que aceitar Cristo na nossa vida é fácil. O difícil é entrar na vida cristã, porque a vida cristã tem valores para todo dia e o dia inteiro. Colocar uma peça no pescoço, uma medalhinha no peito, isso não é cristianismo, né? Você pode abraçar a Cristo e não deixar que o cristianismo faça alguma coisa na sua vida. Bom, é para nós hoje, né? E hoje nós vamos tratar de uma trilogia, antes, durante e depois. Tem muita gente boa preocupada com o fim do mundo, de uma maneira ou de outra, né? Os americanos, por exemplo, estão ganhando muito dinheiro vendendo vaga em abrigo subterrâneo, né? Eles têm uma situação lá que causa esse pavor, né? Ou comida desidratada, eles ajudam comida desidratada, um negócio interessante. Os europeus não mudam muito além disso, né? Eles estão procurando castelos em lugares inóspitos para se protegerem, sabe-se lá Deus do que eles estão pensando, né? E tem ainda os que acreditam que o melhor é não acreditar em nada e continuar vivendo a vida do jeitinho que está. E houve uma época onde na história do mundo, muita gente boa também não acreditou no fim do mundo, mas o fim do mundo chegou para eles, e foi na época de Noé. Noé é uma história que não importa de onde você veio, não importa quando você leu a Bíblia, você já ouviu falar dela, você gostou ou não, tem filmes aí à vontade para assistir, alguns muito legais e outros nem tanto, né? E o texto que está descrita essa história está lá no capítulo 6 até 9 de Gênesis. E o nosso antes vai começar aqui no capítulo 6, no verso 13, e diz o seguinte: Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. Não mudou muita coisa, né, desde a época de Noé. A maldade do homem, então, ela tá arraigada e se multiplicando. E era essa condição que o ser humano vivia naqueles dias. E Deus, então, procura Noé e fala: olha, Noé, eu vou destruir tudo aqui, vou começar de novo. E vou começar com você e a sua família. Noé era tido como louco pela sua geração, pelos seus contemporâneos, vizinhos, familiares, amigos. Imagine, construir um barco no seco, não tinha rio, nem mar, nem poça d'água, só podia ser maluco um cara desse. E ainda tem um detalhe, é que naquela época não chovia, né? As plantações e a terra era molhada por um orvalho que regava as plantas, não havia chuva, nem tempestade. E de repente Noé disse que não somente iria chover, mas ia chover muito mesmo, que toda a terra ia ficar inundada. E eles também deveriam
fazer uma arca, que ele dava uns toques. Eu acredito que isso foi dito, né? Embora não está aqui no nosso texto. Mas eles estavam rindo, zombando de Noé e não acreditando. E Noé, ele tinha filhos e noras e ele falou com os filhos e os filhos entenderam, aceitaram e acreditaram no pai, porque quem falou com o pai foi Deus. Só com o pai, não com a família inteira, né? Mas esses outros ao redor não acreditavam. O pecado dos habitantes não foi não acreditar em Noé, na arca ou no dilúvio. Foi a maldade dos seus corações e a distância que tinha de Deus, que não foi possível colocá-los na arca. E não foi à toa que Deus salvou Noé e a sua casa. É que não tinha ninguém que amasse a Deus e fosse justo, segundo o texto nos revela. Segundo ponto, durante Gênesis capítulo 7, verso 16, nós vamos ver a aventura aqui, diz assim: eram macho e fêmea que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. Então, depois da arca construída, os animais dentro, então Deus fecha por fora. Por quê? Para que eles não abrissem. Agora, imagine a cena, e eu acredito que deve ter sido horrível para quem estava lá dentro. Né? Quando a chuva começou a vir, a água começou a subir, as pessoas acreditaram. Não é assim, gente, fala a verdade. A gente só acredita meio São Tomé, né? Não é bem isso, mas a gente tem esse ditado: só acredito vendo. E viram. Mas ali era fácil acreditar. Né? A água subia, a chuva caía, e eles foram obrigados a acreditar. O cristianismo te ensina, me ensina a acreditar sem ver. Por que é melhor agir assim? Porque está escrito. Porque nós devemos amar pai e mãe? Porque está escrito. Por que eu devo considerar o casamento como algo que não pode ter fim, não pode ser tratado como uma experiência se der certo ou se não der certo? Porque está escrito. Por que eu não posso mentir? Porque está escrito. Por que eu tenho que honrar e amar a Deus e ver numa comunidade que pensa a mesma coisa? Porque está escrito. Depois que o problema chega, depois que a chuva vem e eu começo a me molhar, eu começo a imaginar, não é guerra, verdade? Só que agora pode não ser mais o tempo propício. Porque eu imagino os pedidos de socorro dos amigos, das pessoas. Imagina aquela mãe com a criança, o bebê no colo, levantando a mão ao pé da arca e pedindo: por favor, pelo amor de Deus, pegue essa criança. Ela não fez nada, eu fiz. Pois é. Esse foi um momento difícil, na minha opinião. Depois, nós vamos para Gênesis capítulo 8, no verso 15. Ele vai dizer o seguinte: então Deus disse a Noé: sai da arca, Noé, sai da arca e continua contigo a tua mulher e teus filhos e as mulheres dos teus filhos. Depois de 40 dias e 40 noites, Deus acabou as águas, fez cessar a chuva e as águas começaram a escoar. Foram 150 dias até secarem as águas. Deus cumpriu tudo o que ele disse. Noé levou 100 anos construindo a arca. Ele pregou sobre a interferência, a intervenção de Deus, assim como você tem ouvido. Querido, no dia que Deus vier nos buscar, a Bíblia fala que nós seremos arrebatados. Naquele dia que vão sumir milhões de pessoas na face da terra, vai ser fácil entender o que aconteceu. Mas não tem como voltar atrás. Antes, aviso, durante
é a certeza da consequência e depois, então, é a consequência na prática. Cada um de nós precisa, então, encarar a sua história com Deus, a sua história com o planeta, a maneira com que Deus está agindo com você. É importante obedecer a Deus. De certa maneira, a história se repete. Jesus já falou que o mundo vai acabar e que a única maneira de continuar a vida, e desta vez para sempre, é crer. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E não é um crer disperso, não é um crer religioso, é um crer de vida. Irmão, querido, querida, o mais importante no cristianismo não é, de certa maneira, ter esse conhecimento da realidade da cruz e de Cristo. É abraçar a vida cristã. Jesus vem por 3 anos sobre a terra para viver essa vida e dizer como é que ela funciona e como é que ela pode ser prazerosa. Enquanto a gente espera, se não a volta de Jesus, mas enquanto isso, nós vivemos a nossa fé. Precisamos ser coerentes e consistentes com a nossa fé. E eu espero que essa história de Noé, talvez você vai voltar para ler, e se você puder, faça. Mas o mais importante aqui é que você se revigore nesse desejo, nessa decisão, porque é muito fácil você ler na Bíblia, você deve perdoar, você fala, nem sempre. Não, mas a Bíblia diz para perdoar até os inimigos. Mas eu não sei, eu acho que não é bem assim. E aí a gente fica lutando com a Bíblia como se eu pudesse dizer que Deus está errado. Queridos, o grande prazer e privilégio meu e seu como cristão é amar a Deus, querer a Deus e viver a vida cristã. Todo dia, o dia todo. E você pode tomar uma decisão e mantê-la em foco até que ela se torne uma realidade. Lembra? O nosso desejo é viver uma cultura bíblica. E só isso vai ser definitivo para mim e para você. E que você tenha uma vida assim. E que a sua vida revele a Deus todo dia. E que uma história como essa possa tocar em você e ajudar você a rever seus conceitos e as suas decisões. Que Deus te proteja, a capacidade de Deus mostrar a verdade te alcance, porque Ele pode e mostra. E que a graça do Senhor encontre um espaço grande para fazer diferença na sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.